Em 2020, a China ultrapassou oficialmente a Marinha dos Estados Unidos e agora opera a maior marinha em termos de número de embarcações. Então, os americanos perderam sua posição como a maior potência militar mundial? Bem, ter a maior marinha não significa necessariamente ter a mais forte. E claro, na maioria das vezes a mídia recorre ao sensacionalismo para atrair mais audiência, mas não se pode ignorar essa questão. E é verdade, a China hoje opera 2 porta-aviões e está rapidamente construindo mais. Possuem seus próprios caças e agora destroyers avançados que, pelo menos no papel, batem de frente com os dos americanos. Entretanto, além de ter tecnologias militares avançadas, eles possuem uma capacidade incrível de construção e implementação dessas tecnologias. Por exemplo, sozinho, eles estão em meio à construção de 18 novos destroyers e os Estados Unidos, por outro lado, 6. E essa tendência tem se tornado mais e mais evidente nas últimas 2 décadas. Os Estados Unidos têm menos porta-aviões, menos cruzadores, nenhuma fragata, menos submarinos e menos navios anfíbios e auxiliares que há 20 anos. Para piorar, a Força Aérea Americana está espalhada pelo mundo, como na Europa para deter a Rússia, no Oriente Médio para deter o Irã e em menor número na África para deter o terrorismo e também no Pacífico. O crescimento do poderio militar chinês não é surpresa para os americanos, que já estão focando no Pacífico numa tentativa de manter sua rápida e decrescente vantagem sobre a China. Porém, eles têm atualmente uma vantagem geográfica aqui. Os Estados Unidos ainda operam várias bases militares do Pacífico, muitas das quais restaram e datam da Segunda Guerra Mundial. Também possui alianças com muitos países ao redor da China, como a Coreia do Sul, Japão, Taiwan e, em menor grau, mas que ainda não estão em termos amigáveis com a China, as Filipinas e o Vietnã. Esses países formam uma barreira em torno da China, bloqueando-a do acesso ao Pacífico e, portanto, do resto do mundo. Ambos, EUA e China, tentaram melhorar suas imagens com esses países com a intenção de ganhar vantagem sobre o outro. Um grande e potencial aliado dos Estados Unidos contra a China no futuro poderia ser a Índia, o segundo maior no mundo em termos de população, uma crescente potência militar e com armas nucleares, compartilha fronteiras com a China e é fortemente contra a China. Se os Estados Unidos e a Índia se tornarão aliados ou não, ainda é outro problema da China com seus vizinhos. Uma das razões pelas quais a China cresceu tão rápido foi o baixo custo de vida comparado ao resto do mundo. Isso tornou todas as suas exportações muito mais valiosas. Uma pequena margem de lucro de alguns dólares sobre o item poderia não valer a pena para os países mais desenvolvidos, mas para a China era mais do que suficiente para o seu povo viver. Rapidamente, se tornou o maior exportador do mundo e isso trouxe muito dinheiro. Mas a China mudou. O padrão de vida melhorou. Seus cidadãos agora querem tecnologia de ponta. Isso significa altos salários, que significa altos custos de produção e menos lucro relativo dessas exportações. Então, agora esse crescimento está diminuindo devagar e parece estar começando a acabar. Então, quanto tempo eles podem continuar crescendo e, por extensão, aumentando suas forças armadas é incerto. A China também terá problemas para manter o seu grande exército à medida que envelhece. Agora, muitos deles são novos, mas o reparo e a revisão são muito caros. Os Estados Unidos, por exemplo, irá atrasar revisões de meia-idade e cronogramas de manutenção quando se deparar com problemas orçamentários. É um problema que a Rússia tinha com sua enorme marinha herdada da União Soviética. Eles simplesmente não podiam se dar ao luxo de mantê-la operacional. Muitos navios acabaram parados, enferrujando no porto, com muitos outros sendo descartados. Uma coisa que falta na China é experiência. E experiência é extremamente importante. Você pode ter o mais capaz e poderoso tanque, aeronave ou navio do mundo, mas se você não sabe como operá-lo ou utilizá-lo adequadamente, é inútil.
e com a operação de novas tecnologias vem uma curva íngreme de aprendizado. Tudo desde como integrar isso com suas forças armadas até a manutenção simples e as operações do dia a dia. Um exemplo disso é com o Arihant da Índia, seu primeiro submarino de mísseis balísticos. Depois de pouco tempo de terem comissionado, uma escotilha foi deixada aberta por engano, que então inundou o submarino com água salgada e corrosiva. Demorou quase um ano e muito dinheiro para consertar e substituir sistemas e tubos que foram danificados. E essas pequenas coisas parecem ser necessárias para aprender o jeito difícil que leva à criação de medidas de segurança que são postas em prática. O incêndio de 1967 em um porta-aviões dos Estados Unidos é outro exemplo onde o incidente identificou vários problemas sobre procedimentos de combate a incêndio, métodos de armazenamento de munições e muito mais. E de novo, infelizmente, muitas vezes são necessários eventos como esse para que os problemas sejam descobertos e resolvidos. Provavelmente, existem muitos outros problemas que ainda estão acontecendo agora que ninguém sabe sobre, que são apenas bombas relógio esperando por um acidente, outro não tão óbvio. Seus planos podem ser perfeitos no papel, mas há sempre um elemento humano que deve ser considerado. O USS Nimitz terminou recentemente sua maior implantação de qualquer outro porta-aviões americano nos últimos 50 anos. 321 dias no mar, o que tem um efeito enorme em sua tripulação, e coisas como essas levam geralmente a taxas de retenção reduzidas, com mais pessoas escolhendo não se realistar. Isso então cria problemas de, no futuro, não ter pessoal experiente o suficiente. Há incontáveis exemplos de coisas como esta, e provavelmente houve muitos outros dentro da China também, mas a China normalmente não é tão aberta e não discute questões como esta publicamente de qualquer maneira. Experiência é algo que falta na China. Eles vêm construindo um poderoso exército, mas ainda não foi testado. Exercícios e jogos de guerra podem ajudar a identificar problemas, mas nada pode se comparar aos ganhos de experiência em um combate real. Você simplesmente não pode prever com precisão e modelar cada cenário que poderia surgir. Mas isso está mudando. A China recentemente se tornou mais ativa na comunidade internacional em operações de manutenção de paz e flexibilizando sua força militar cada vez mais longe no Pacífico e com seu aparente sempre crescente poder militar barrando algum evento imprevisto. Não vai demorar muito até que eles finalmente superem os Estados Unidos.